Porque Deus permite que as mães vão-se embora. Mãe não tem limite, é tempo sem hora. Luz que não se apaga quando sopra o vento e chuva desaba, veludo escondido na pele enrugada, água pura, ar puro, puro pensamento. Morrer acontece, com o que é breve passa sem deixar vestígios. Mãe, na sua graça, é eternidade. Por que Deus se lembra, mistério profundo, de levá-la um dia? Fosse eu o rei do mundo, baixaria uma lei. Mãe não morre nunca. Fica para sempre ao lado do seu filho. E ele, velho embora, será pequenino como um grão de milho. Assim disse o poeta Carlos Drummond de Andrade para homenagear sua mãe. E nessa data especial em que comemoramos esse final e início de semana, o Dia das Mães no Brasil, eu gostaria de homenagear todas vocês com esse poema do nosso poeta maior, Carlos Drummond de Andrade, em especial a Dona Raimunda Pacheco, que está aí em Castanhal, comemorando essa data especial. Mas, meus amigos, parafraseando Belchior, sonhos e palavras são navalhas, e eu não posso falar como convém, sem querer ferir ninguém. Pegando essa paráfrase para dizer que as palavras que pronunciarei aqui poderão incomodar. Isto porque quero aproveitar o gancho de comemoração dessa data para tratar de algo um tanto quanto delicado para o Brasil e, por conseguinte, para o município de Augusto Correia, onde eu vivo, que é a situação das cuidadoras escolares. Muitas delas têm me procurado dizendo: professor, quando der, fale sobre a nossa situação. Os outros funcionários todos trabalham um turno, nós trabalhamos 2. Portanto, somos a única categoria da educação no município. Eu não sei se nos demais municípios é igual, mas aqui em Augusto Correia, muitas das cuidadoras, desde 2025, estão trabalhando os 2 turnos. E aí eu gostaria de retroceder um pouco na história do Brasil, porque na história de longa duração, nós temos algumas práticas que vão se perpetuando ao longo dos séculos, ao longo dos anos, e que a gente encontra raízes lá atrás, lá no período da escravidão. Bom, você que é informado sobre a história do Brasil, provavelmente já ouviu falar das diversas categorias de escravizados que nós tivemos, a saber, o escravo do eito, o escravo de ganho, as escravizadas domésticas. No Rio de Janeiro nós tivemos uma peculiaridade que foi o escravo tigre, que era o responsável por despejar os dejetos humanos em grandes tonéis, em grandes barris, na maré, na Baía de Guanabara. E como esses dejetos, por vezes,
caía sobre a pele dessas pessoas e o ácido bastante forte fazia com que a pele perdesse a pigmentação e ele ficasse com manchas na pele. Eles ganharam esse apelido de escravo-tigre. Mas existe uma categoria de escravizadas que a gente quase não ouve falar, embora existam muitos registros delas, que eram as amas de leite. No século XIX, a burguesia, a elite, as mulheres da elite não tinham o hábito de amamentar os filhos, por uma série de situações que eu não elencarei aqui. E, normalmente, quando elas gestavam e davam à luz a uma criança, iam até a senzala e subtraíam uma escravizada que eventualmente estava amamentando seu próprio filho também. E a partir daí, essa criança, filho da escravizada, perdia o direito ao leite materno, porque a mãe precisava alimentar a filha, o filho, os filhos do patrão. A criança abandonada de início, sempre que reclamava o peito, recebia um pano umedecido e colocava na boca e ficava fazendo sucção, sugando esse líquido neste pano. Algumas delas se adaptavam com outros alimentos. E, embora propensa à desnutrição, muitas conseguiam sobreviver. Outras pereciam, sucumbiam, feneciam frente à falta de alimentos e de cuidados. Eu faço essa ponte aqui porque é interessante para a gente pensar a questão das cuidadoras. Veja, mulheres que podem ou não ter filhos em casa e trabalham cuidando dos filhos de outras. Vejam que, por parte significativa deste país, nós excluímos as pessoas, as crianças com alguma necessidade especial, com alguma comorbidade. Mas só que, nos últimos tempos, decidimos resgatar um pouco da dignidade dessas pessoas e colocá-los em sala de aula. Naturalmente, o professor, como precisa lidar com muitas crianças, não tem tempo de exclusividade para aquela criança com uma necessidade especial. E é nesse contexto que se cria essa profissão, que é a profissão de cuidadoras. Ou melhor, cuidadores. Mas aqui um ponto importante. Eu nunca vi nenhum homem como cuidador de crianças em escola. Talvez exista, não sei. Se você conhece algum caso de homem que trabalha como cuidador, deixe aqui, eu preciso travar conhecimento sobre isso. Mas eu nunca vi. E aqui entramos em uma situação que pode trazer algum incômodo. Qual seria? Eu tenho a impressão de que se a maioria das vagas de cuidadores fosse ocupado por homens e não por mulheres, eles estariam trabalhando como todo funcionário da educação, estariam trabalhando apenas um turno e não 2 aqui no município de Augusto Correia. Ora, e por que você diz isso? Basta observar a história, gente. A CLT, que regulamenta o trabalho assalariado no Brasil,
Ela é dos anos 30 e 40, portanto, da era Vargas. Mas as empregadas domésticas só tiveram seu direito garantido de salário mínimo, férias remuneradas, 13º, direito à aposentadoria, só tiveram esse direito garantido em lei já no governo Dilma. E sobre protesto. No protesto de 2013, você, se fizer um mapeamento nos cartazes e nos depoimentos das pessoas que participaram daquele protesto, vai ver algumas bandeiras dizendo Dilma, agora minha mãe... Inclusive eu vi o depoimento de uma moça, disse, Dilma, sua p... agora a minha mãe não pode mais pagar empregada. Ora, cara pálida, se a sua mãe não consegue pagar uma empregada, nada mais justo que você limpe sua própria sujeira, carniça. Quer dizer que você precisa de alguém escravizado para limpar a sua sujeira, tal qual o escravizado de outrora? Meus amigos, no Brasil em geral, e consequentemente aqui no município, um funcionário público trabalha um turno. O menor salário, salário mínimo. Cuidadoras, aqui no município, trabalhando também na educação, são obrigadas a trabalhar 2 turnos. É isso que muitas delas têm me falado. E no final do dia, são obrigadas a ir para algum compromisso político. Do tipo, mulheres fulgurantes. Não, não é fulgurantes, é mulheres brilhosas, mulheres brilhantes. São constrangidas a ir para esses eventos, porque do contrário, corre o risco de perder o emprego. Só um detalhe aqui, muitas dessas mulheres que estão cuidando de crianças com necessidades especiais nas escolas, deixam seus filhos sozinhos. Alguns relatos mostram que as crianças menores são cuidadas por meninas também um pouquinho maior, mas ainda criança. Isso nos traz uma realidade cruel. O trabalho de cuidadoras começa quando a mulher ainda é criança e vai até ela se tornar avó, porque as avós também cuidam dessas crianças. E nós ainda não legalizamos a situação dessas pessoas. Criamos mecanismos para que elas trabalhem mais do que as demais categorias da educação, por exemplo. Isso é de uma crueldade. Então, quando eu falo devemos comemorar o Dia das Mães, ótimo, legítimo, muito merecido, mas devemos refletir também sobre a situação de algumas delas. Um documentário que trata do envelhecimento populacional brasileiro, você pode encontrar no YouTube, é o documentário Quantos Dias, Quantas Noites. Existe uma frase nesse documentário que ajuda a gente a refletir sobre tudo isso. Diz, nós, homens, não podemos imaginar que seremos cuidados o tempo todo. Algum momento nós precisaremos cuidar também. Olha que provocante essa frase. Porque, de fato, a população envelhece na porrada. Vai chegar um momento que não haverá mulheres suficiente para cuidar dessa população idosa. Então, nós, do sexo masculino, ou aprendemos a cuidar também, ou não vai ter quem cuide de nós.
Então vejam só, mulheres, mães, parabéns por esse dia especial, mas vamos também nos solidarizar com algumas mães que não podem dar atenção tal qual a ama de leite de outrora estão cuidando de outras crianças que não os seus filhos. E o município ainda cria mecanismos para que essas mulheres fiquem mais e mais afastadas das suas crianças. Quando dobra o turno por um salário mínimo, ou quando constrangem essas pessoas, mesmo depois de um dia de trabalho exaustivo, cansativo, porque cuidar de alguém cansa demais, eu tenho observado isso, são constrangidas a participar de algum evento político, porque senão lhes é tirado o pouco que têm. Reflitam sobre isso. Aqui, professor Gabriel Pacheco. Até.